Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo números como você nunca viu. O vigia das pessoas é aquele que mora lá em cima, depois do poste, depois das nuvens. Olha que belas nuvens ali, logo ali, ó, dá para tocar quase. Estamos vendo números como você nunca viu. Hoje vamos ver capítulo 10. Eu vou tentar fixar a minha câmera aqui, de modo que eu fique falando e você não se aborreça com a minha exceção de câmera. Tudo bem? Muito bem, muito bem, muito bem. Nós estamos aqui no Parque Ecológico Barueri. É um lugar pouco explorado, viu? O parque está em pleno funcionamento. Tem muita gente. Só que esse lugar aqui, por exemplo, ainda não chegou ninguém. Tem aqui quadras de esporte, campos de futebol. Olha que eu não estou ganhando nada para fazer isso. Lagos, eu já vi aqui uns 2 lagos. O único problema é que os lagos estão tomados por... como é que chama? Algas. O lago está tomado por algas. Ó, eu vou usar aqui a trava de futebol aqui, o campo, o gol, para eu falar sem te atrapalhar, sem mexer as... Tá vendo? Olha, eu ia tentar fazer ficar bem retinho, mas não vai dar pé não. Não tem problema. Saudações, vigia das pessoas, aquele que mora lá em cima, depois da nuvem, o Criador. O vigia das pessoas é o Criador de mim e de você. Vou abrir o texto bíblico para lembrar que nós estamos vendo número como você nunca viu. O livro de número, eu trouxe uma Bíblia que não tem aquela introdução. Sempre que eu começo um livro novo, eu gosto de... Voltei, você viu? Eu gosto de ler a introdução. Mas não está aqui. Mas nós já lemos o capítulo, acho que do 1 até o 10. E deu para perceber que o número conta a partir do 2º ano da saída do Egito. Então eles falam aqui da ordem, do acampamento, fala do povo no tabernáculo, as ofertas. Cada tribo levou muita oferta, porque eles precisavam de oferta para erigir o altar, que era dentro da tenda tabernáculo. Então a tenda tabernáculo, ela tinha 3 grandes compartimentos. O de fora, onde ficava o altar, sacrifício, uma pia de limpeza para os sacerdotes lavarem-se as mãos, lavarem-se os pés, lavarem-se. E depois tem a parte santa, que é onde ficava o castiçal, a mesa com pães, e depois tinha uma cortina, e depois da cortina tinha o lugar chamado Santo dos Santos, ou Santíssimo. Então nós já falamos até o 8, já falamos da celebração da Páscoa, já falamos da 2ª celebração para os ausentes e os imundos. Imundos aqui é que eu tô vendo numa versão bem arcaica. Imundos aqui são os impuros, tá bom? Não é que o imundo é coisa que não presta. Não presta. Mas é temporariamente. Como os trapos de imundícia. Deus disse: você, a sua justiça para mim, é como trapos de imundícias.
Então vamos lá, capítulo 10, Números, as duas trombetas de prata. Falou mais o Senhor a Moisés e disse: faze duas trombetas de prata, obra batida as farás, e te serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Eu não estou te vendo mais porque o sol resolveu dar a carinha, e aí eu não te vejo, mas acredito que você esteja me vendo. Eu sou o vigia das pessoas. Não, eu não. Ele lá em cima. O meu canal se chama Vigia das Pessoas, em homenagem ao Vigia das Pessoas. Aproveita, já se inscreva no canal, se você não for um dos 83 mil inscritos. E compartilhe, considere dar o seu likezinho. E é isso, tá bom? O que mais que eu estava falando? Lembrando que cada inscrito no meu canal vale por 1000. Então eles fizeram as trombetas. E quando as trombetas tocarem, então toda a congregação se congregará a ti à porta da tenda da congregação. Mas quando tocar uma só corneta, então a ti se congregarão os príncipes, os cabeças dos milhares de Israel, os líderes. Quando retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que alojados estão na banda do oriente. Mas quando a segunda vez retinindo as tocardes, então partirão os arraiais que se alojam à banda sul. Retinindo as tocarão para suas partidas. Porém, ajuntando a congregação, as tocareis, mas sem retinir. Aqui está numa linguagem mais antiga, então retinir é daqueles repiques, pode ser isso. E os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as trombetas, e a vós serão por estatuto perpétuo nas vossas gerações. Quando for pelejar com o inimigo, vamos ver se é isso mesmo. E quando na vossa terra sairdes a peleja contra o inimigo, que vos aperta, também, semelhantemente no dia da vossa alegria e nas vossas solenidades. Ou seja, as trombetas tinham que ser tocadas sempre, em momentos solenes e em momentos festivos. E aconteceu no ano segundo, no segundo mês, aos 20 do mês, que a nuvem se alçou de sobre o tabernáculo da congregação, e os filhos de Israel partiram segundo as suas jornadas no deserto do Sinai, e a nuvem parou no deserto de Parã. Ou seja, eles ficaram 2 anos ali no pé do Sinai, onde receberam a lei, onde receberam as ordens, onde se organizaram como exército, e aí foram para o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés, porque primeiramente partiu a bandeira do arraial dos filhos de Judá, depois os exércitos sobre o seu exército estavam na som, tarará, tarará, tarará. Moisés roga a Robabe que vá com eles. Disse então Moisés a Robabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés: nós caminhamos para aquele lugar de que o Senhor disse: vô-lo darei. Vá conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém o sogro de Moisés disse: não irei, antes irei à minha terra e à minha parentela. O vento está sacudindo a rede. Caiu na rede é peixe. Não, caiu nessa rede aqui é gol, porque é a rede de futebol. Aliás, você tem o domingo livre aí, o sábado livre. Venha se divertir à borda do resquício da Mata Atlântica. Vamos trocar essa palavra resquício, porque resquício é sobra. Vamos usar um termo bíblico.
restante. Ai, fugiu agora a palavra. Quando eu lembrar eu falo. Pois é, esse é o final do capítulo 10. No capítulo 11, ou seja, logo em seguida, no segundo ano, o povo já começou a murmurar. E aconteceu que, queixando-se, o povo era mau aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-os, e a sua ira se acendeu. E o fogo do Senhor ardeu entre eles. E quando o fogo ardeu, eles começaram a ser consumidos. Eles estavam com saudade dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Porros, acho que é o alho poró, sei lá. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão este maná diante de nossos olhos. O povo estava comendo maná já há 2 anos e já estava enjoado. Tem um momento que ele tem uma versão que fala: esse maná, como é que é? Essa comida ruim, espúrio, esse negócio nojento. E era um maná como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Espalhava-se, e o povo o colhia. Em moinhos o moía, num grau o pisava, em panelas o cozia, e dele fazia bolos. E o seu sabor era como o sabor de azeite fresco. Que delícia! Olha que não almocei ainda, já é 14 horas. Então Moisés ouviu o povo choramingar pelas suas famílias, cada qual à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu, e pareceu mal aos olhos de Moisés. Moisés acha pesado o seu cargo, ele fala: Senhor, eu não aguento mais, esse povo fica murmurando aqui. Por acaso eu dei a luz a este povo, gerei eu para que me dissesse: leva-o ao teu colo, como o aio leva o que cria, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu tanta carne para dar a todo esse povo? Porque contra mim choram dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar a todo esse povo, Senhor, porque é muito pesado, é para mim muito pesado. Deus designa 70 anciãos para ajudar Moisés. Então falou o Senhor: ajunta-me 70 homens sabidinhos diante de ti, e eles vão ajudar você. Então Moisés disse: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhe-eis carne e comerão um mês inteiro? Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou ajuntar-se-ão para todos eles os peixes do mar que lhes bastem? Esse povo é muito guloso, Senhor. Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor? Por acaso eu tenho mão pequena? Por acaso a minha mão não é enorme, que eu posso servir a toda a minha criatura? Saiu Moisés e falou as palavras do Senhor ao povo, e juntou os 70 líderes, e pôs-se de roda de tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos, e aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, eles profetizaram, falaram diretamente o que Deus dizia. E depois eles não mais profetizaram. Esse cargo apenas ficou para Moisés. Porém no arraial ficaram 2 homens, o nome de um era Eldade e o nome do outro era Medade. E repousou sobre eles o Espírito, porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizaram também. Moisés e Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus mancebos escolhidos, respondeu e disse:
Senhor meu, Moisés, proíbe-lhes. Josué foi o sucessor de Moisés. Porém Moisés disse, não, Josué, está com ciúme de mim e por mim? Ora, quisera eu que todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, eles e o ancião de Israel. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e quase caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e a quase 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite, todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colheram 10 hómeres, e as estenderam para si ao redor das barracas. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, se acendeu a ira contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo. Que Quibrote Ataavá caminhou o povo para Azarote, e pararam em Azarote. Muito bem, o Senhor deu a eles codornizes aos milhares. Eles estavam achando que o Senhor não podia dar para eles tanta comida, mas eles tiveram a comida que pediram. Pediram não, imploraram. Eles falaram, eu preferia estar lá sofrendo chicotadas no Egito a ficar aqui comendo esse pão vil. Lembrei a palavra. Eles chamavam o maná de Deus apenas 2 anos depois de estar comendo. Chamava de pão vil. Meu irmão, minha amiga, meu amigo, não faça isso. Não chame as coisas de Deus de vis. O Senhor provê para nós alimento. O Senhor provê para si o cordeiro, como disse a Abraão. Como Abraão disse a seu filho Isaque. Nós estamos vivendo numa terra árida, o Egito. É um Egito espiritual. Nós estamos vivendo o tempo do Egito, tempo de Roma, tempo de Sodoma, tempo de Babilônia, tempo de Roma, tempo de Brasil. Estamos vivendo tempos difíceis, mas pelo amor do vigia das pessoas. Dobre seus joelhos a Deus. Se está faltando codornizes, as codornizes, elas não eram codorninhas pequenininhas, não. Elas eram do tamanho de uma galinha, era um bichão grande. E eles caminharam um dia e uma noite e achavam esses bichinhos caídos pelo chão. Imagina um campo, imagina você caminhando um dia e uma noite. Eu caminho 2 horas, eu já ando 25 mil passos. Imagina você caminhar 24 horas e caminhava achando essas galinhas, esses frangos d'água aí, e comeram até sair pelos ouvidos. Comeram até ficar entojados. E Deus mandou uma maldição sobre eles. Muitos morreram. Muitos ficaram sepultados ali. Tá vendo? Estão todos enterrados sobre sepulturas naturais. Pare de murmurar contra o seu Deus. O vigia das pessoas te ama. Ele te proveu o maná. Não chame as providências de Deus de vis. Não chame o maná de Deus de pão vil. Pelo amor de Deus. Olha que árvore bonita. Tenho a impressão que isso é o pau-ferro, não sei.
Apesar que o pau-ferro eu acho que é um pouquinho mais robusto, mas não sei. Isso aqui é um paraíso, gente. Não dá nem vontade de ir embora. Eu tô aqui desde cedo. E tô pensando para sair. Por isso resolvi fazer mais um vídeo. Então nós encerramos agora o capítulo 12 do livro de Números. A primeira rebelião do... Aliás, a primeira não, a segunda, né? A primeira foi ao pé lá do Sinai, quando Moisés subiu para trazer a lei de Deus. Eu acho que aqui eles já estão um pouquinho avançadinhos. Acho que eles já estão um pouquinho à frente. Amanhã nós vamos estudar o capítulo 13 ou 12 e vai falar da revolta dos irmãos de Moisés, Miriam e Arão. Vão se juntar em rebeldia contra Moisés. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas, aquele que mora lá depois das nuvens, tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas te dê paz. Paz eu preciso sentir, paz divina, só esta paz transmitir, dom de Deus.